Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, hoje, dia 20 de outubro de 2025, horário meio-dia, 25 minutos. E temos o Emilate já na live e temos o relatório estabelecido no dia segunda-feira, 20 de outubro de 2025, horário meio-dia, 25 minutos. De 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, na função arbitragem internacional, no cargo corregedor-geral, na intervenção de 17 países signatários do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Nos 196 países que estão assentados nos planos quinquenais da ONU. Então, foi descoberto nos planos quinquenais os funcionários públicos do Poder Executivo, Legislativo e Administrativo Judiciário. Todos arguídos, todos cooptados pela teocracia do Irã, pela ditadura da China, da Rússia, estabelecendo um cartel internacional de delivery, entrega ao domicílio de substâncias entorpecentes, drogas, cocaína, fentanil, através de trânsito na Rota da Seda da China. E a mercadoria, ela toda proveniente da China. A China procede com as cargas de fentanil a serem distribuídas. Tudo isto averbado com fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis. O agendamento para os atravessadores destas cargas, estes atravessadores são os executivos, os próprios que estão sentados nas presidências da República. São países da Europa, são países da África, são países da Oceania, são países do Oriente, são países da América do Sul, que utilizam os cargos a serem vendidos para o narcotráfico, para as máfias regionais e internacionais, onde eles exercem
o cargo de distribuidores logísticos e também fornecedores destas tonelagens de drogas. O nome que eles se estabeleceram é Matuto. Matuto. O sujeito, o executivo, o presidente da República, liga para outro presidente e fala: escuta, estou aqui com um pedido teu de supermercado, de toneladas. Quantas toneladas você vai querer? Eu vou querer 500 mil toneladas. Perfeito, estou mandando o delivery te entregar. Esse delivery, eles são os generais do Cartel dos Soles, chamados Cartel dos Soles por causa das brilhantes abotoaduras de ouro que levam nas suas posições nas laterais dos seus uniformes. Generais, que todos têm na faixa de 30, 28, 30 anos, no máximo. E que nenhum deles chegou através de concurso do cargo a ser disputado, e sim a serem os que levam as cargas para os que compraram a droga. Isto no planeta. Então, o Cartel dos Soles, ele é o distribuidor. Todo aquele que compra cocaína, fentanil e não utiliza o Cartel dos Soles, a mercadoria é apreendida e revendida. Então, todos os distribuidores locais, cartel de Sinaloa, cartéis mexicanos, cartéis colombianos, cartéis equatorianos, cartéis peruanos, cartéis paraguaios, cartéis chilenos, cartéis uruguaios, todos os que são traficantes locais e não utilizam o delivery Cartel dos Soles, as suas mercadorias são apreendidas pelo executivo local e ele toma as cargas e coloca para revenda. Então, isto tudo com vastas provas, fatos, atos e circunstâncias de investigações da CIA, da DEA, do Mossad, de 60 agências de inteligência, da Interpol. Então, no dia da madrugada de hoje, dia 20 de outubro de 2025, ficou estabelecido que todo o poder de agendamento de mão de obra para a agência CIA, ela contrata os locais. Ela chega e diz: olha, tem um prêmio de 50 milhões de dólares pelo Maduro. E o presidente Bukele, ele paga mais 15 milhões de dólares. Então vocês, que são freelancer e que vocês estão agendados porque conhecemos o trabalho de vocês, vocês têm alvos. E os alvos já foram estabelecidos. 17 cabeças de executivo, ou seja, de presidentes de países narcoestados, como também toda a infraestrutura desta distribuição de delivery, conhecida como Cartel dos Soles.
E tudo isto, esta estrutura do narcotráfico estabelecida pelos insumos de commodities. E qual é o commodity que está pagando há mais de 15 anos esta engenharia do crime organizado? O petróleo venezuelano, o petróleo brasileiro, todos os que detêm petróleo a se financiarem e estabelecer livre trânsito através de o poder parlamentar, o administrativo jurídico e as autarquias de Polícia Civil, Polícia Federal, procuradores de justiça, todos recebendo pagamento da teocracia do Irã, da ditadura da China, da ditadura da Rússia. Então, o senhor do Ministério da Guerra dos Estados Unidos da América, em que ele tem é o maior prejudicado, porque toda esta droga de fentanil está matando a população dos Estados Unidos. Ele estabeleceu que não vai mais permitir a distribuição dessa droga. Até então, a única droga que chegava nos Estados Unidos da América era cocaína e maconha sem semente. E agora inundaram com o fentanil da China e também a produção independente dos cartéis do México. Então, foi estabelecido através do Congresso americano a autorização do combate de força letal. Autorização para matar, autorização para combater o narcoterrorismo, esteja onde estiver. Tudo isto já estabelecido. Tudo isto já é totalmente identificado. Então, este sujeito, falsa identidade, usa silicone, 3D, que essa máscara, ela não somente serviu para Luiz Inácio Lula da Silva, como para Macron, como para Angela Merkel, como vários executivos da Europa. Todos já identificados. Então, estamos já à captura destes elementos. E tudo com provas que são, vamos dizer assim, o beabá, né? o fácil de você seguir. Você segue o dinheiro. É só seguir o dinheiro que você chega até os envolvidos. Tudo isto visto. Então, no momento, este sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele já empreendeu a fuga. Ele está fugindo do Brasil. E ele estabeleceu que vai afrontar, não vai permitir que haja nenhum tipo de defesa da parte de 123 países lesados, signatários do Tribunal Penal Internacional, que determinaram a captura de Maduro
e de toda a OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Também traficantes de drogas, de cocaína, de maconha, de cristal, de crocodilo, de todas as substâncias que vocês possam imaginar, contrabando de petróleo, contrabando de urânio enriquecido, contrabando de órgãos, contrabando de seres humanos, contrabando de crianças. Tudo isto estabelecido, já com vastas provas, no clube da ONU, reduto da cleptocracia de planos quinquenais, onde todos os dirigentes, desde o presidente da ONU até os secretários de tarefas dentro dessa organização, estão com vastas somas de capital não declarados, estão milionários. E tudo isto já está para ser acautelado e processados no seu conluio, na sua membresia do Conselho Permanente da ONU. Estamos todos em guerra mundial nuclear, onde tanto a NATO, a OTAN, elas não detêm o armamento que elas declararam existir. Eles venderam através de contrabando para a Rússia, para a China. E tudo isto também para a Norte-Coreia. Lançadores de mísseis. Tudo isto já visto. Tudo isto com fortes provas irrefutáveis. Então nós já estamos procedendo. Ele já vai partir em fuga, achando que a intervenção da CIA se faz unicamente local. Não. Ela é no planeta. Como também o Mossad, com os seus notáveis pelotão sombra. Eles vão para o alvo e vão estabelecer a tarefa de força letal no planeta. Isto tudo procede desde a madrugada do dia 20 de outubro de 2025. Então, não cabe recurso, não há diálogo, não há forma de deter esta sentença. Ela é estabelecida para tropas de combate militar. E estas tropas, elas estão para estabelecer... Agora, deixa aberto. Estabelecer o produto. É o seguinte, fala com o pessoal lá que eu estou na live com o juiz Oscar. E eu que você sair, você me dá um alô, viu? Não, deixa aberto, deixa aberto. Então, este procedimento, ele é internacional. Então você será capturado onde você for encontrado. Você, seu filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e todos os que confabularam para o extermínio da humanidade. Tudo já visto pelo seu patriarca, Carlos El Chacal, venezuelano, que ele ficou acautelado em Paris com várias prisões de perpetuidade, 4 prisões. E ele confessou
e estabeleceu que efetivamente, desde o começo, o alvo foi os países árabes, detentores de capital, em que eles quiseram se estabelecer a mando do Partido Democrata. Bush, Obama, Clinton e Biden sempre quiseram tomar o petróleo, sempre quiseram tomar e enriquecer. Estabeleceram mídia com a vasta retórica que não cansa em dizer: se não passou na TV Globo, não é verídico, não é verdade. Então a mídia, ela está totalmente comprada. Não somente a TV Globo, a CNN, como as emissoras de televisão, que elas assinam contratos de fornecimento de matérias. Então, todas as matérias que vão ser passadas no Brasil, a imprensa americana, ela manda as fotografias, manda a retórica, o telepronto, para que seja lido e mostrada as fotos, os vídeos. E eles estipulam as narrativas para distrair a população do planeta. E vão empurrando com a barriga. Enquanto isso, eles estão decapitando, degolando na faixa de Gaza. Eles estão procedendo como o Talibã, como o Al-Qaeda. Estão degolando os que habitaram nessa faixa de praia e querem se estabelecer no Líbano. Então, já está o combate acontecendo e vai ser totalmente destruído. Tanto a autonomia do Líbano, quanto a autonomia do Hamas e do Hezbollah, e também do Irã. Acabou qualquer forma de diálogo, não existe mais, porque eles estabeleceram bombas atômicas no Brasil e eles querem exterminar com 2.300.000 favelas. São bairros inteiros de pessoas carentes, em que eles prometeram e cadastraram com autonomia a receber aposentadoria, a receber auxílio para estes carentes, e eles roubaram todo o dinheiro. Roubaram tudo. Então, o Brasil é um país riquíssimo, ele é autossustentável, mas isto ocorre porque ele tem commodities, ele tem minérios, ele tem riqueza sem fim. Mas para ele obter os recursos monetários, financeiros, ele tem que exportar, ele tem que vender essas mercadorias. E eles estão mandando essas mercadorias para a China, através de contrabando, para a Rússia, através de contrabando, e não estão recebendo os pagamentos. E eles alegam que os bancos estão com crédito aberto para proceder com estas exportações. E não procede, porque tudo foi confiscado.
Não há nenhum capital em banco nenhum, banco doméstico ou no Banco Central. Está tudo congelado. E eles alegam que é por falta de internet. Não é não. É porque está a intervenção. O Wi-Fi, o Galileu, o Huawei, a USAID, também a poder de troca, de venda de espaço televisivo, de minutos de televisão, de empresas de telejornalismo e de propaganda da TV Globo e da CNN. Os capitais destas duas empresas foi confiscado. Então, enquanto vocês estão vendo um monte de gente posando de inocente, eles fazem parte de uma autêntica função de estatuto terrorista, em que o objetivo é claro: destruir para governar. E isto é fato. E todos eles estão colocados em secretarias de governo, em palácios como governadores, como prefeitos, como autarquias, em batalhões de polícia, em batalhões da Polícia Federal, em batalhões da Polícia Civil, também nos representantes de Procuradoria de Estados, tudo já identificado com provas irrefutáveis. Já tudo com provas irrefutáveis, sentença outorgada. Então, 17 cabeças na América Central, na América do Sul e no Caribe vão rolar. Eis o relatório. Mestre Dia, alguma pergunta? Sim, juiz Ascar. Sim, eu fiz para apresentar na madrugada, mas a gente está apresentando agora, né? À tarde, não é isso? Então eu vou. Tem que obedecer, né, mestre? Não estou sendo contra, não. Mas, de maneira nenhuma. Eu entendi que tinha algo que o juiz foi. Não é isso, não, juiz? Pode ficar tranquilo. Eu não posso nem lhe avisar. Eu não precisa, viu? Juiz, é o seguinte, deixa eu colocar aqui o óculos. A situação é muito séria. Já todos os senadores que receberam pagamento do INSS foi como mensalão. Todos eles receberam mensalmente pagamentos. Senadores, deputados, presidentes de partido, dos aposentados. Chegam a trilhões. E eles descobriram 900 bilhões acautelados. O restante foi tudo repassado. Onde foram descobertos esses 900 bilhões? Com aqueles que administravam a distribuição deste assassinato de pessoas carentes, vulneráveis, anciãos, pessoas com enfermidades crônicas, pessoas tutelas e curatelas de crianças, pessoas em estado grave, que foram roubados pela administração do Saad, também da outra filha da puta, senadora, que administrou conjuntamente com o Saad, Tabet, todos marginais filhos da puta, e maquiaram todas as tabulações. Tudo que tem de contabilidade no Ministério da Fazenda é falso. São dados maquiados, são dados falsos.
é uma quadrilha de filho da puta! Pode perguntar, Messi. Juiz Oscar, primeiro aqui é uma abertura que eu pedi para o chat GPT. Tem 10 perguntas aqui. Não quer dizer que tem que ser as 10 perguntas, não. É o que o tempo dá e o que o juiz solicitar. Eu quero dar abertura aqui dessas perguntas que eu faço. Roteiro completo da live 20 de outubro do ano de 2025. Boa tarde, patriotas. Que Deus abençoe o Brasil, os Estados Unidos, Israel e todas as nações que amam a liberdade. Está começando mais uma live especial com o juiz Oscar Aníbal Chapan, um homem de fé, coragem e justiça. Hoje vamos falar sobre o avanço do terrorismo, o poder oculto do comunismo e a batalha espiritual que está em curso em várias partes do mundo. Lembre-se, a verdade liberta e nós estamos aqui para buscá-la com coragem e fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, já foi a abertura, né, do chat GPT, que é a orientação. Tema 1. O tema 1, primeiro. A guerra invisível contra o terror. Vou perguntar agora ao juiz. Juiz Oscar, o senhor acredita que os ataques terroristas e a expansão de grupos extremistas estão sendo usados para justificar o avanço de regimes autoritários e comunistas no Ocidente? É hoje, 20 de outubro de 2025. Está em curso combate força letal neste momento em Gaza, no Líbano, também no Irã, também nos Houthis, também na África, também na Oceania, também no continente russo, também no continente chinês, também no continente da Norte-Coreia, também no Pacífico. Já estão todos soltando mísseis, deslocando tropas, deslocando aviões. Já está em procedimento de força letal. Então, todo mundo já sabe que é alvo. E eles querem antecipar, querem se encontrar o mais rápido possível, mas quiseram ver as possibilidades de cada um. E não tem como afrontar todo o armamento de tecnologia dos Estados Unidos da América. Os restantes são obsoletos, não têm capacidade. Então, na China já começou a cortar cabeça. Vários ministros da Agricultura estão presos. Ministro do Exército está preso. Várias lideranças, até o próprio Xi Jinping. Todos estão sendo arguidos porque eles alegam que eles não sabem onde foi parar 8 trilhões de dólares. Os bancos fechados, não há comida, não há água potável,
e não há combustível. Então, eles lá estão imobilizados, porque o Irã fechou o estreito do Irã. Então, ele não pode abastecer aos seus sócios, que é a China, que é a Rússia e também a Norte-Coreia. Ele não tem como fornecer o abastecimento. Por terra é impossível, porque os aviões estão bombardeando as rotas de fornecimento de alimentos, de água potável e de petróleo. Então, o combate à guerra atômica nuclear, ela já está em curso. E, lógico, eles estão querendo ganhar mais um dia, não vai passar de hoje. Próxima. Sim, juiz. Tema número 2. Brasil sob ameaça interna. Pergunta, juiz. No Brasil, vemos perseguições políticas e censura crescente. Isso pode ser considerado uma infiltração ideológica comunista que tenta enfraquecer a soberania nacional. Hoje, dia 20 de outubro de 2025, o MST, através da sua liderança, está em fuga do Brasil, alegando que está se deslocando com as suas tropas, que ele alega que tem contingente de braço armado, de terroristas, para a defesa da Venezuela, para a defesa dos companheiros comunistas, como se diz, eles são eles aceitam tudo. Eles são, bom, já vou lembrar. Eles usam um termo, né? Eles se referem que eles progressistas. Todos eles se chamam progressistas democratas. E isso é uma grande mentira. Eles são terroristas do sistema teocrático irani, com forte lobotomia do Hamas, do Hezbollah, de Cuba, de China e de Rússia. Eles são combatentes armados, são terroristas. Eles receberam treinamento na África, no Congo. Os únicos que estão apoiando o regime de Maduro é o Congo e a Nicarágua. Não tem mais ninguém. A China saiu fora. A Rússia saiu fora. Eles disseram, nós já mandamos 4 ogivas nucleares. O Irã falou, deixamos a fábrica de drones para vocês na Venezuela. Deixamos, o russo falou, deixamos a fábrica de Kalashnikov da Venezuela, dos rifles. Então, vocês que se virem aí. Então, nós estamos aqui no Brasil já com o Exército, Marinha Aeronáutica, com a presidenta do Supremo Tribunal Militar já totalmente advertida. O embate é força letal. E estará tudo tomado, porque já não há mais expediente. Não há expediente no Senado, não há expediente. Ele procedeu a despachar, convidando países da África para a logística de lavagem de dinheiro,
posto que ele tirou dinheiro de países africanos, estabelecendo os seus representantes no Brasil, países que chegaram através de golpe militar, são milicianos que tomaram através da força territórios na África, todos do Irã, todos agendados. Ele deu posse e se mandou, fugiu, ele está foragido. E nós vamos atrás desse filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alcolumbre, também está pegado, recebeu dinheiro. O pessoal dos ministérios, 39 ministros, todos receberam dinheiro, tudo com fatos, atos, circunstâncias. O dinheiro foi perseguido, chegamos às contas deles, está todo mundo fudido. Mais alguma pergunta? Sim, juiz, sim. Tema número 3. Israel e Brasil. Aliança pela Liberdade. Pergunta. Juiz Oscar, qual é a importância da união entre Estados Unidos, Israel e Brasil na luta contra o terrorismo e os regimes totalitários que ameaçam a liberdade mundial? Ao ser criado o Estado de Israel, a garantia de que não houvesse por nenhum país a submissão através de sucumbir às suas terras, que são legítimas porque eles compraram as terras. As terras de Israel foram compradas, os túmulos dos seus patriarcas foram pagos. Então eles se estabeleceram e também quiseram estabelecer países inexistentes, de tribos nômades, que não querem em absoluto um mandatário ou viver baixo a tutela de direitos e deveres. Então eles não querem governo. Então eles vieram desde a criação do país Israel combatendo práticas de terrorismo. Então Israel, conjuntamente com os Estados Unidos, deve-se entender a mesma posição de raciocínio estabelecido por cláusula pétrea. Isto leva ao Mossad, ao seu pelotão sombra, a interceder e aniquilar os terroristas onde forem encontrados em qualquer lugar do planeta. Então já está dada a sentença, já foi dada, tanto para a CIA, quanto para o Mossad, quanto para a Interpol, quanto para o FBI. Já está todo mundo procedendo. Mais alguma pergunta? Sim, juiz. Tema número 4. O silêncio das nações. Pergunta. Juiz Oscar Aníbal Chapan, por que tantas potências ocidentais preferem se omitir diante de ataques terroristas e da expansão comunista, enquanto Israel e os Estados Unidos enfrentam esses males de frente? Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dio. Acabamos de assistir a primeira parte da live do juiz Oscar Aníbal Chapan, do dia 20 de outubro do ano de 2025. O mestre Dio
dividiu em duas partes. Portanto, a que nós acabamos de assistir é a parte número 1, que o mestre Dinho fez a pergunta ao juiz Oscar Aníbal Chapano, pergunta do tema 4, que vai ser respondido na parte 2, ok? Na sequência, vamos assistir algumas matérias do juiz Oscar Aníbal Chapano, ou seja, aquelas matérias que o juiz repassa para o mestre Dinho todos os dias, ok? Vamos lá. E vocês entenderam, né, que tem o perfil, ou melhor, que tem a parte 2, né, a parte 2 que o juiz vai continuar respondendo, né, como eu já disse. Ele, na segunda parte, irá responder a pergunta do tema número 4. A seguir, as matérias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Começou 20 de outubro, paralisação, venha, nos apoie. Vai travar, vamos travar, estamos travando, cadê o pessoal? Bom dia, pessoal, hoje ó, 20 de outubro, só pra uma alegria aqui, o movimento tá... Começou 20 de outubro, paralisação, venha, nos apoie. Vai travar, vamos travar, estamos travando, cadê o pessoal? Pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. Então o Barroso ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. Vocês aí devem estar se perguntando como esses indígenas aí tem tanta Hilux. Pessoal, é com dinheiro de vocês, entendeu? Ó, quebrou, virou, o governo, a FUNAI, manda nova Hilux, entendeu? Só esse ano foi disponibilizado 456 milhões de reais pra FUNAI, entendeu? Então, ter carro, Hilux, não é problema pra gente, entendeu? Dia histórico. A Polícia Federal está fazendo uma operação contra o Supremo. Eles estão investigando vendas gigantescas de sentença. O adjetivo gigantesco se refere às quantias que foram movimentadas e as ligações são hereditárias, se é que você me entende, são viscerais, são praticamente inquestionáveis. Aí eu te pergunto, como? Como que a Polícia Federal ganhou chancela? Por que nenhum juiz enterrou isso ainda?
Não tô falando que não vai ser enterrado, mas é estranho, né? A gente tá falando do Brasil. E mesmo assim isso tá galgando. E temos um arquivo vivo, exatamente. É assim que tá sendo chamado o indivíduo que simplesmente era o elo de todos. Elo dos indivíduos do judiciário, elo dos empresários. Ele vendia as teses, ele chegava para a empresa que estava em julgamento e falava assim: a gente tem uma soluçãozinha um pouco diferente, uma solução alternativa para a sentença sair ao seu favor. Esse cara era o vendedor. E é um arquivo vivo, porque ele tem mais de 3.000 mensagens, ligando e dedurando muita gente extremamente importante do Brasil, do judiciário, grandes empresários, grandes influentes, não influentes no sentido de influencers, rede social. Influentes é aquele indivíduo que tem muito dinheiro porque ele tem influência e não necessariamente ele possui um cargo público, mas ele consegue vender as suas conexões. Tudo isso, um indivíduo poderá entregar tudo. E toda essa investigação começou depois do falecimento de uma das pessoas que fazia parte desse esquema. Ou seja, tinha 2 arquivos vivos. Hoje tem apenas um arquivo vivo. E tudo indica que à medida que isso for galgando, ele poderá chegar nos deuses do Olimpo. Mas obviamente que existe uma barreira muito grande até chegar lá. Porque os próprios deuses do Olimpo podem começar uma cruzada para impedir, para travar a evolução dessa investigação. Até esse exato momento, eles não conseguiram impedir. E a evolução está acontecendo. E aí você pode me questionar: Floriano, você acredita que vai acontecer alguma prisão? Você acha que vai ter um grande desmantelamento real disso? É difícil fazer essa afirmativa, mas eu acredito que essa investigação pode surgir com muitas provas, com muita deterioração da popularidade desses indivíduos, abrindo caminho para um 26 muito mais de direita do que esquerda. E vou falar mais: todo o processo de impeachment de ministros, você precisa de muita chancela e muitas provas. Se essa investigação continuar evoluindo dessa forma, mesmo que eles se auto-julguem inocentes, você sabe que vai ter muita prova. E essa prova pode ser levada a um Senado que já vai estar muito de direita e pode criar toda a chancela para você fazer uma limpeza do Brasil. Mas isso vai depender da evolução dessa investigação. E pelo incrível que pareça, eu tô um pouco otimista. Não vou falar que eu tô extremamente otimista porque a gente não tá no Brasil, mas eu estou um pouco otimista e eu vou dizer que isso aqui já deve ser resultado de dedinho da CIA. Se a gente considerar o histórico do passado, que eu falei, isso é histórico já do passado, né? Que eu falei no outro vídeo, que a CIA já interferiu em outros países e atualmente, se você for olhar essas revoluções que aconteceram na Malásia, teve aquela lá também que queimou até a vice-presidente, não, a primeira dama, ela faleceu no protesto. Tudo isso foi da geração Z, rede social. Tudo indica que teve dedinho da CIA. Mas temos que lembrar que essas coisas, até na jurisdição americana, são tanto que legais, fica numa zona cinzenta. Então a CIA não vai assinar agora. Ela vai assinar esses tumultos e tudo mais daqui a 20, 30 anos. Que foi o que eu falei no outro vídeo. A história que eu estava contando no outro vídeo das influências da CIA são de casos de 30, 40 anos atrás. Depois que passa algumas décadas, todo mundo que participou já está do outro lado. E do outro lado não falou que fizeram isso com eles não, mas que a natureza fez o seu papel. E simplesmente não tem mais quem culpar, basicamente enterra, arquiva qualquer tipo de processo que poderia acontecer dentro de uma democracia, vulgo Estados Unidos. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo, como é uma sequência de vários países, tudo indica que tem dedo da CIA. E tudo indica que ele vai utilizar essa mesma estratégia no Brasil. Conseguiu compreender? Então vamos começar com o pé direito, porque realmente o Brasil está mudando. E eu vou repetir, tudo indica que a partir de 26 a gente vai ter vários disparos de cápsulas de informações relevantes para deteriorar a imagem dos oponentes, se tudo der certo. Lembrando, isso aqui não é ilegal. Por quê? Porque são verdades. É a mesma coisa da fraude no INSS. A fraude no INSS, para mim, é uma pílula internacional. Tinha lá o processo, eles colocaram a pílula, colocaram no energético, e aí virou essa grande catástrofe. Ou melhor, tentativa de catástrofe. Tem uma pesquisa que saiu agora, que eu vou mostrar para vocês, que mostra que a CPMI no INSS não está tendo o efeito necessário. Mas eu vou expandir um pouco mais o que a direita deveria fazer. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal. Entenda que o YouTube está boicotando. Então, se você
tá assistindo esse vídeo, verifica se você tá inscrito no canal, porque o YouTube tá desinscrevendo algumas pessoas e também eu tive que fazer 3 canais até conseguir monetizar e felizmente esse canal tá monetizando depois de muito tempo. Então, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, se você puder, compartilhe também pra gente conseguir informar a população brasileira. E também, se você quiser sempre ser notificado dos vídeos com total certeza, entra no grupo do WhatsApp, lá eu envio o vídeo e também envio áudios exclusivos comentando notícias em tempo real, ou seja, você vai ficar muito mais informado ainda. Perfeito? E são áudios exclusivos. Seguindo agora, eu vou mostrar para vocês o efeito da inflação, meus amigos. Isso aqui poderá impactar de forma drástica 2026. Essa aqui é a minha esperança para reverter a situação do Lula. Segundo as últimas pesquisas e os dados que eu tenho acompanhado, até as pesquisas aqui da internet sobre os comentários, o Lula está apanhando menos na internet, o Lula está tendo uma aceitação melhor do que estava tendo, ou seja, a direita precisa se unir novamente, precisa parar de se bater internamente e corrigir a trajetória do país. Se a gente não fizer isso, a gente tem sérias chances de perder as eleições. Nesse exato momento, eu não compactuo com a visão da Faria Lima. A Faria Lima está considerando que a eleição do Lula nesse exato momento, eu não acho que é isso, eu acho que ele tem uma probabilidade maior do que ele tinha anteriormente, mas ele continua perdendo para a direita na minha análise. Mas se ele continuar essa ascensão e a direita continuar se batendo em vez de bater no adversário, aí eu acho que a conclusão da Faria Lima poderá se tornar real. Dito isso, presta atenção nesse vídeo, isso aqui é a grande porrada que a gente tem contra o Lula, e por isso que a direita deveria estar falando isso aqui, que a direita deveria estar compartilhando mais. Preço da pandemia em 2021 versus preço do governo Lula em 2025. Qual tá mais caro? Vamos descobrir? Começando pelo café, o produto que não pode faltar na mesa do brasileiro. Em 2021 custava R$ 8,29 o pacote com 500 gramas. Em 2025 está custando R$ 33,90. O leite 300%. Em 2021 custava R$ 2,79. Agora está custando R$ 5,19. O arroz custava R$ 17,85. Agora está custando R$ 32,99. 30 ovos em 2021 custava R$ 12,90. Agora 20 ovos está custando R$ 19,90. O suco de laranja em 2021 estava custando R$ 9,49. Agora está custando R$ 26,90. O Comfort 1,5 litro em 2021 estava custando R$ 15,90. Agora está custando R$ 30,90. Essa é polêmica, hein? O azeite em 2021 estava custando R$ 12,99. Agora em 2025 está custando R$ 47,99. O macarrão em 2021, 500 gramas, estava custando R$ 1,99. Agora está custando R$ 4,49. Agora vamos para picanha, hein? Será que realmente a gente vai comer uma picanha no governo? Vocês entenderam? Isso aqui é o tipo de conteúdo que a gente tem que publicar nas redes sociais. Esse aqui é um conteúdo que eu fazia todo mês lá no Instagram, era algo que viralizava muito. E aí esse indivíduo tá fazendo também, eu acho sensacional, deixa eu ver se até eu vejo o nome dele, Japa Invest, parabéns a ele, tá fazendo esse conteúdo. E realmente é isso aqui. E as pessoas precisam ganhar consciência, porque o que acontece com o brasileiro e com o cidadão normal é que é igual um sapo que você coloca na frigideira. Se você coloca ele numa frigideira com água muito quente, ele pula, mas se você vai aquecendo devagarinho, ele vai se acostumando, entende? Então isso aqui deveria estar sendo divulgado por todos os indivíduos das mídias, mas não está, porque não existe uma pauta, não existe uma estratégia. A gente deveria ter mais estratégia para conseguir evoluir, mas a gente fica se batendo. Mas também tenho que admitir para vocês, que eu vou mostrar na frente, já está acontecendo uma união na questão do Chiquinho, já está vendo pessoas da direita externa para fazer essa união e parar essa briga, porque eles entendem que o grande inimigo não é o Paulo Figueiredo, não é o Chiquinho, o grande inimigo começa com L, não é mesmo? Dito isso, agora presta atenção nesses comentários aqui e olha como que a esquerda joga. O que ela vai fazer aqui? O que ela vai falar aqui não faz o menor sentido, mas ela tenta. Tanto que nem viralizou esse vídeo. Esse vídeo teve 1.400 curtidas, porque é baseado numa falácia, e dá pra perceber que é falácia. Presta atenção. A vida dupla de Ciro Nogueira nas redes sociais. O senador tem 2 perfis no Instagram. Um é voltado para o Piauí. Tá certo, ter 2 perfis tá certíssimo. E o seu estado. E outro é um perfil nacional. E ele consegue postar coisas quase opostas no mesmo... Isso aqui é uma mentira. Ele não posta nada oposto. E você vai perceber. Eu fui até o final do vídeo pra ver, porque eu pensei, caraca, ele tá postando oposto. Ela não deve saber o que significa a palavra oposto, né? Mesmo dia em cada um dos perfis. Nessa quarta-feira, por exemplo, ele postou
no perfil do Piauí uma homenagem aos dias dos professores. Olha, ele postou no perfil do Piauí a homenagem aos dias dos professores. Qual que seria o oposto de homenagem ao dia dos professores? Ele seria uma crítica aos professores, concorda? Esse aqui, a palavra oposto significa isso. Agora vamos ver o que ele postou no outro perfil. Ao som de Aquarela do Toquinho. E no perfil nacional, ele botou um vídeo em que ele critica as desavenças internas da direita com Eduardo Bolsonaro, Ronaldo Caiado e a necessidade de união para enfrentar o Lula nas eleições do ano que vem. Ele já postou foto de cachorrinho. O que tem a ver ele criticar o Lula com o professor? Como que é o oposto? Criticar o Lula e criticar os professores? Em outubro, no perfil do Piauí, Beleza. no mesmo dia em que postou um vídeo. Aí o oposto do cachorro é uma foto do Bolsonaro, é um vídeo do Bolsonaro. Comovente, emotivo, para defender. Ou seja, isso aqui, eles estão forçando a barra. Ele vai cair algumas pessoas nessa retórica, mas a grande essência disso aqui é mostrar como um plano. Ah, olha o Ciro Nogueira como é que ele é árduo, ele tem 2 perfis, ele fala uma coisa no perfil, ele fala outra coisa no perfil. E ele induz a pessoa a pensar que é algo contraditório, mas não é. Uma foto ele colocou foto do cachorro, outro perfil ele colocou um vídeo do Bolsonaro. Qual que é o problema disso? Não, você postou uma foto do cachorro, você não pode postar foto do Bolsonaro, não. Você elogiou os professores, você não pode criticar, você não pode falar que é a direita que se unia, não. Entendeu? Uma loucura, entende? Mas isso aqui é o trabalho de mídia dos caras. E aí eu vou te falar, algumas pessoas vão cair. Quer ver uma prova que algumas pessoas vão cair? Tá aqui, ó. Mais prova que isso aqui não tem como. Ó, presta atenção. Isso aqui basicamente... Isso aqui é bizarro, né? O empreendedorismo do Brasil é chocante, o interesse da população é mais chocante ainda. Basicamente, o Buzeira lá, que tinha esmeralda de mais de 1 bilhão, 600 milhões, vários carros, com origem questionável, tá? O Buzeira, ele foi preso. E aí ele tá numa prisão, já que ele foi preso, e tem um bate e volta, a galera vai pagar 150, não sei se saiu, mas tá tendo essa divulgação, pelo que eu entendi, um bate e volta pra ir visitar o Buzeira na prisão. O cara vai despender R$150 pra ir no dia 17/10 e voltar no dia 20/10. Mas é um bate e volta de 3 dias? Não entendi isso aqui não. Mas tudo bem. Seguindo. Ou seja, o cara vai pagar pra visitar um cara que tá envolvido, possivelmente, não tô acusando, possivelmente, tá sendo suspeito, investigado, de lavagem de dinheiro. E eu te pergunto, o indivíduo que paga esse dinheiro, você acha que ele vai votar em quem? Você acha que ele tem discernimento, por exemplo, pra assistir um vídeo como esse aqui? Agora eu perguntar, alguém aqui compraria isso pra ir visitar o Buzeira na prisão? Provavelmente não. Porque vocês têm conhecimento. Vocês buscam informação, tanto que você tá nesse vídeo. Mas isso aqui é bizarro. Entende por quê que tem uma parte dos votos que são perdidas? Esse cara você nunca vai conseguir ensinar ele alguma coisa. É impossível. O cara que vai visitar o Buzeira na prisão não tem como se ensinar nada. Ele, na minha opinião, pelo menos. Espero que isso não seja crime eu falar a minha opinião, né? Mas isso aqui é bizarro. Isso aqui é extremamente bizarro. E por isso que esse tipo de comunicação aqui, que é totalmente falaciosa, mas traz uma realidade no início que são os 2 perfis, faz sucesso e converte voto, porque tem esse público. E a direita tem que fazer a mesma coisa. Essa é a minha concepção, pelo menos. Perfeito? E outro ponto, a gente tá vendo agora uma divisão gigantesca. A galera tá escolhendo direita e esquerda, Lula e Bolsonaro. A decisão está sendo agora. E aí, como a reputação do Lula melhorou um pouco nesse exato momento, tem alguns indivíduos que estão pulando do barco, se achando muito inteligente. Mas outros não, estão seguindo a estratégia. Enorme tristeza, Ciro Gomes deixa PDT com carta de 6 linhas por WhatsApp. Então não é uma carta, né? 6 linhas. E não foi uma carta porque a carta é a carta. Tipo, tem que ser papel. E foi uma mensagem. Ele quis dizer que uma mensagem de 6 linhas no WhatsApp, né? Mas basicamente, o Ciro vai ser apoiado pelo Bolsonaro. E ele teve a escolha de ser apoiado no Nordeste, no Ceará, pelo PT, pelo Lula e pelo Bolsonaro. E ele escolheu o Bolsonaro. Agora eu te pergunto, quem é que tá mais forte na sua opinião? Ou o Ciro é um cara que tá fazendo uma leitura errada da política? Eu acho que o Ciro tem muitos defeitos, mas ele é um político há bastante tempo. Eu acho que ele sabe fazer a leitura. Foi uma carta de 6 linhas que o Ciro Nogueira encerrou a relação de 10 anos com o PDT. O ex-ministro usou o WhatsApp para enviar o breve texto ao presidente da sigla, Carlos Lupe. Não desejo reproduzir neste documento as razões que me levam a este décima decisão, escreveu Ciro. Na carta ele informou que pedia desfiliação do PDT com enorme tristeza. O ex-ministro deve voltar ao PSDB para disputar o governo do Ceará. Questionado pela coluna, Lupe expressou desalento com a decisão do ex-aliado, que concorreu ao Planalto pelo PDT em 2018 e em 2022. Não tem como explicar, disse Lupe. Durante 6 meses tentei convencê-lo a ficar.
Hoje recebi uma carta formal dele comunicando a saída. Eu explico pra você, Carlos Lupe. Muito simples, ele tá achando que o apoio de Bolsonaro tem maior probabilidade de levar ele ao governo do Ceará, se tornar governador do Ceará, do que o apoio do PT. É simples, é isso, tá? Se quiser, a gente pode até desenhar. O presidente do partido atribuiu a decisão a desavenças de Ciro com o PT. Beleza. Mas a gente sabe, meus amigos, que não é sobre isso aqui, tá? O político é uma mosquinha de voto, já falei pra vocês. Então, desavença, o cara te chamar de ladrão, qualquer coisa, você perdoa. A gente tem casos, Janones, entre outros, todo mundo perdão e entra no barco de novo, é normal isso. Então, o Ciro, que é um cara muito tradicional da política e já xingou muito o Bolsonaro e tá entrando no barco do Bolsonaro, é porque ele acredita, não é porque ele não tem desavença com o Bolsonaro, porque bom, eu acho que ele tem mais desavença com o Bolsonaro do que com o PT, mas beleza. Ou seja, ele escolheu o barco do Bolsonaro porque ele acha que é o barco vencedor. Simples, é a análise política que ele tá fazendo. Ele está numa posição muito visceral ao Lula, ao Camilo Santana e ao PT. Isso também foi um dos motivos, afirmou. Segundo Lupe, o PDT deve apoiar a campanha de reeleição do Lula em 26. O caminho natural é esse, a eleição está polarizada. De um lado vai estar o time da democracia, que joga com Lula, e o outro vai estar o Bolsonaro, justificou. Ou seja, essa aqui é a narrativazinha que eles vão tentar repetir em 26, eu acho que vai ser fracassada. Mas eu sempre falei pra vocês nos outros vídeos que existe um consenso do Centrão. O Centrão ia ser contra o Lula porque o Lula tava fraco. E o Centrão é música de voto, já falei isso pra vocês. E agora as coisas estão mudando, tá tendo discordância. União Brasil diverge. União Brasil, divergências devem fazer até 20 deputados deixarem a sigla. Só para vocês entenderem a relevância disso, tá? Basicamente, a conta sobre o número de deputados que devem deixar a União Brasil é feita pela ala que pretende desembarcar do partido. Ou seja, pode estar um pouco inflada. Entre os motivos da saída estão o descontentamento com as escolhas de Antônio Arrueda, presidente da legenda, a Federação União Progressista, que foi constituída neste ano com o PT. O caso União Brasil perca 20 parlamentares na janela do partidário, as baixas representariam uma redução de 30% da bancada. Ou seja, União Brasil deixaria de ser um dos maiores partidos relevantes para se tornar bem menos relevante. 30% é muita coisa, tá? Muita coisa. A gente tá falando que eles teriam 60, acho que é 59, é 58 para ser mais exato, e basicamente eles vão perder 20. Isso é muita coisa. Provavelmente não vai ser 20, mas provavelmente vai ser algo em torno de 20%, tá? Na minha análise. Isso aqui mostra que os grandes eleitores do Centrão estão divergindo. Alguns estão aceitando que o PT vai perder, outros estão considerando que não, e a grande aposta deles é eles se manterem no governo. Ou seja, eles acreditam nisso que tá acontecendo. Normalmente tem muita fake news, muita narrativa, mas a decisão de se manter ou sair de um partido, isso é realmente crença, é o que eles acreditam. Seguindo agora, presta atenção nessas colocações aqui, nessas investigações. A lanchonete com mesinhas na calçada e cardápio de prato feito funciona numa rua de comércio popular em Santo André, no ABC Paulista. E chamou a atenção dos investigadores pelo sucesso financeiro. Movimentou quase 15 milhões de reais durante 6 meses em 2023. A algumas quadras dali, outra surpresa. Uma lanchonete menor, com geladeiras de bebidas, recebeu na conta bancária 17 milhões em 4 anos. Os dois estabelecimentos pertencem à mesma pessoa, que foi alvo de busca e apreensão ontem numa operação da Polícia Com certeza esse lugar fatura 4 milhões, com certeza. Federal. A principal suspeita é de que os faturamentos tão expressivos serviam para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. E 3 homens presos em São Paulo. Uma curiosidade, eu li a biografia do Pablo Escobar e ele tinha uma empresa de táxi para lavar também. E o táxi dele era o mais lucrativo do mundo. Os táxis do Pablo Escobar, eles faturavam 2 milhões de dólares dia. E aí no seu auge chegou a faturar, se eu não me engano, foi 300 ou 400 milhões de dólares por hora cada táxi. E considerando que ele rodava 24 horas. Mas vamos seguir que a gente está tendo nosso próprio projeto Pablo Escobar aqui no Brasil, né? Paulo teriam criado uma rede de negócios para essa finalidade. Klaus Volker e Felipe Rocha são donos de empresas nas áreas de transportes e locação de veículos. Maicon Maia, ex-policial militar de São Paulo, segundo os investigadores... Investigaçãozinha tá vindo forte em cima
dessa rede criminosa, certo? E cada vez que balança, mais coisa aparece, meus queridos. Mais coisa aparece. Ó, temos lá PF indo em cima das cabeças. Por que cabeça? Um faturou 15 milhões, outro 4 milhões. Na verdade, o mesmo indivíduo ali. Ou seja, a gente tá falando de um projeto de lavagem de 20 milhões. Só em 6 meses desse ano. Ou seja, é finalizar o ano aí com uns 40 milhões 40 não, uns 40, 50 milhões de lavagem. Ou seja, você não tá pegando o cara muito pequenininho, você tá pegando o intermediário ali. Eu acho que muito grande também não, porque a gente viu o caso de bilhões, então não é também o maior, mas é o intermediário ali que você vai puxando a linha e você vai pegar mais gente. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Polícia Federal descobre quadrilha que falsificava shampoo e creme pra cabelo em galpão no Paraná. Mulher lá em Cascavel. Tudo pode ser falsificado. Tudo. Isso que eu tô aprendendo, tá? Alimento, bebida, shampoo, tudo pode ser falsificado. Se tá muito barato, já suspeita, pode estar falsificado. É lamentável, é triste. E qual que é o problema? Que pode ser qualquer conteúdo que eles estão colocando nesse shampoo. Talvez algo que vai te dar uma alergia, que vai fazer seu cabelo cair ou qualquer coisa do tipo. E você não tem nem culpa, você vai lá e comprou honestamente o produto. É muito triste, meus amigos, é muito triste a situação do país, tá? Cada vez piora mais. Enquanto isso, o PT fica vetando as benécias a policiais para tentar constranger Tarcísio. Tarcísio quer motivar a polícia de São Paulo, enquanto isso se torna arma eleitoral. E por isso que a política é um negócio tão sujo, meus amigos. A política é muito suja por causa disso aqui, ó. Em vez dele ligar, não, isso aqui eu posso usar como política até um certo ponto, porque vai prejudicar muito a vida da população. Tudo bem, tudo em nome do voto. Tudo em nome do voto. Isso é muito triste, tá? Enquanto isso, o INSS vem dando grandes passos. Fraude fiscal, careca do INSS omitiu da receita apartamento nos Estados Unidos. Interessante, né? Como será que a Polícia Federal ficou sabendo desse apartamento nos Estados Unidos? Será que os Estados Unidos está colaborando com alguma coisa? O empresário lobista Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, não declarou a receita nesse ano um apartamento que comprou em fevereiro de 2024, próximo às praias mais badaladas na Flórida, nos Estados Unidos. Conforme revelou a coluna, o imóvel de 100 metros quadrados, Sunny Island, custou $610 mil. Ele também omitiu o fisco às empresas que fundou fora do país. A omissão foi identificada pela coluna na declaração, olha só, presta atenção, ó. A omissão foi identificada pela coluna, ou seja, ele identificou a declaração de imposto de renda sobre a renda pessoal física de 2025 do empresário. O documento foi enviado pela Receita Federal à Comissão de Parlamentar. Amigo, você acha, tá? Não tô querendo diminuir, deixa eu ver quem, o Tássio Lohan, tá? Mas será que ele tem essa habilidade de analisar tão bem assim? A comissão não descobriu isso, mas aí a coluna dele conseguiu fazer essa identificação? Minha especulação, pode ter algum tipo de influência, pode ter algum tipo de ajuda americana, piando o caminho para onde olhar. Contadores especialistas ouvidos pela reportagem alegam que a conduta pode ser caracterizada como omissão patrimonial, sujeita a questionamento pela Receita, especialmente se houver movimentação financeira internacionais associadas. Lembrando o seguinte, tá? Quem que foi que revelou a fraude no INSS? Exatamente, foi o Metrópolis. Não sei se foi o Tássio Lohan, não sei, mas foi o Metrópolis. Então, amigos, cada vez mais um passo que a gente tá dando. Olha onde que fica o apartamento dele, ó. Parece um apartamento bom, parece bem localizado. Aqui tem um marzinho na frente, negócio bom. O homem vivia bem, né? O homem gastava bem o dinheiro que ele desviava, que teoricamente ele desviava. A gente não sabe, tá em investigação, pelo que eu sei, nem sei o que eu posso falar aqui. Na teoria, esse dinheiro veio da fraude INSS. Não sabemos, vamos descobrir em algum momento ou nunca. O resultado, agora vem um ponto interessante, tá? O resultado das pesquisas do governo sobre a CPMI no INSS. Basicamente, o governo rodou uma pesquisa para identificar quão tá machucando a CPMI do INSS. Infelizmente, nas pesquisas do governo, que devem estar enviesadas, tá? Devem estar enviesadas, mas como vem a justificativa, eu achei válido trazer para vocês, não está batendo tanto na reputação. E aí eu te pergunto, você acha que está batendo na reputação? E eu vou acrescentar para vocês qual a justificativa. Esses vídeos só estão viralizando dentro da bolha da direita. Esses vídeos não estão chegando até a esquerda. Ou seja, para esse vídeo chegar até a esquerda, quem que precisa participar? Os comunicadores de centro. Quem são o grande comunicador da direita de centro? É o Nicolas. O Nicolas tem que bater mais no INSS, o Nicolas tem que compartilhar mais as coisas que estão acontecendo no INSS, porque ele tem um canhão que alcança o outro lado.
E aí, como isso aqui é trabalhado em verdade, é muito provável que cause dano. Mas segundo as pesquisas que foram reveladas do governo, isso não está causando grande prejuízo ao Lula. E eu vou dizer que eu não duvido, tá? Eu acho que deve estar causando algum prejuízo, mas eu não duvido o prejuízo não estar sendo tão grande. Por quê, Floriano? Porque simplesmente você tem que ver. Você olha os comentários, você vê quem está compartilhando, as páginas que estão compartilhando são as páginas de direita, normalmente, que estão repercutindo. Você não vê muito, por exemplo, o Metrópole compartilhando os cortes. Eu não vejo, pelo menos. Eu vejo só páginas de direita. Então não está alcançando o centro ou centro-esquerda, que é quem a gente precisa conquistar para as eleições de 26. Logo, a direita tem que melhorar a sua estratégia. Essa é a grande realidade. Só que ninguém está aceitando bem isso, né? Agora vamos para a treta conclusiva, vamos dizer. Já mostrei para vocês sobre a treta que teve do Jeff Schickini contra o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo chamou o Jeff Schickini de picareta e tudo mais, por ele ter falado que existe fraude no caso do Felipe Martins e tem dedo do Brasil. Ele falou que não tinha. E aí basicamente sai essa matéria do The Wall Street Journal. O Wall Street Journal reafirma que houve fraude no caso do Felipe Martins na imigração dos Estados Unidos, o que há indícios envolvendo o governo brasileiro. Isso é um escândalo de proporções internacionais. Eu concordo completamente. Ou seja, nisso aqui reforça que o Schickini estava certo. Amigos, eu acho que naquela discussão ali perdeu-se muito a linha. Acho que poderia ter ido para um caminho do meio, mas aí quis baixar o nível, xingou e tudo mais. Eu achei um pouco desnecessário. Mas eu entendo, tá? Eu entendo, mas desnecessário. A pressão em todo mundo é muito grande nesse cenário. Porque se perder, amigos, é mais 4 anos isolado, é mais 4 anos sem poder vir ao Brasil. Então é uma pressão gigantesca. Presta atenção agora o que aconteceu literalmente nessa matéria. O Brasil penetrou na proteção de fronteira dos Estados Unidos? O caso Felipe Martins volta a repercutir na mídia americana através de um artigo de opinião da colunista Mary Anastácio Grady no jornal Wall Street Journal. Ela diz no artigo, abre aspas, a correção do CBP ocorre mais de 18 meses depois que o senhor Martins, assessor do governo do ex-presidente Bolsonaro, provou às autoridades americanas que não havia deixado o Brasil naquele momento, fecha aspas. Ela conclui o artigo dizendo o seguinte, abre aspas, o caso está em fase de descoberta. Enquanto isso, os americanos têm razão em perguntar o que a CBP está tentando esconder, fecha aspas. O link de acesso a esse artigo já está disponível aqui mesmo no meu perfil nos stories do Instagram. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de... Conseguiram perceber? O Ivan Kleber sempre trazendo excelentes comentários, parabéns a ele aí. Ou seja, o Schickini estava mais certo do que o Paulo Figueiredo. Agora vem o agente da União. Eu acho que tá certíssimo esses comentários, tá? A gente tem que admitir que o cara, pode ter, não quero fazer acusação, não quero fazer juízo de valor. Mas a gente também tem que entender o outro lado do ser humano, entendeu? Presta atenção nisso aqui. Foi uma declaração infeliz do Paulo. Isso é um erro entre 1000 acertos. Então, tudo isso que fizeram com o Paulo, para mim, é ingratidão e emocionalismo. É ingratidão e é emocionalismo você abandonar para trás alguém que fez tanto pelo Brasil nos últimos tempos. Aliás, poucas pessoas fizeram tanto e de forma tão efetiva como o Paulo Figueiredo. Então esse negócio, para mim, Ludmila, esse negócio de no primeiro erro, na primeira discordância, na primeira desconformidade, você larga a pessoa para trás, já diz que a pessoa é traidora, que nunca valeu, nunca prestou na vida. Você começa a xingar, chamar de traidor. Isso é coisa de quem não é confiável. A pessoa não pode cometer um erro, um deslize. Esse negócio de abandonar para trás, esquecendo tudo que a pessoa fez, e recentemente, coisas boas que a pessoa fez, isso é coisa de quem na primeira oportunidade te deixa para trás, te abandona no caminho. A grande realidade é a seguinte, tá? Na minha opinião. Não vou fazer juízo de valor se ele acertou ou não, acho que é uma discussão muito profunda, nem sei se tem um consenso disso ainda. A grande questão é que onde ele perdeu, onde dificulta a questão do Paulo Figueiredo, é que ele foi muito agressivo naquela discussão, entendeu? Ele poderia ser muito menos agressivo, aí seria mais tranquilo. Aí como ele atacou muito e a gente não teve um ataque contrário do Schickini, muito bem posicionado, muito bem estratégico, aí dificulta, entendeu? A situação do Paulo Figueiredo, essa é a grande realidade. Agora vem o seguinte, essa aqui é a essência de tudo. Presta atenção nessas colocações da Polícia Federal, tá? Da Polícia Federal que está se aproximando do Supremo, meus queridos. Presta atenção. De um pagamento de mais de R$1 milhão à filha de um dos ministros do STJ. Ele é apontado como pivô da investigação que assombra a segunda corte mais importante do país. Anderson de Oliveira Gonçalves. Chegamos ao Supremo pela primeira vez com investigações. Agora falta um degrau
para chegar no Supremo Tribunal Federal, que seria o STF, tá? É considerado pela Polícia Federal como um arquivo vivo de um suposto esquema de venda de sentenças com ramificações no Superior Tribunal de Justiça. Ele, que cumpre prisão domiciliar, é suspeito de intermediar o contato entre empresários e gabinetes de desembargadores e ministros do STJ. Tudo teria começado depois do assassinato do advogado Roberto Zampieri, numa emboscada no Mato Grosso em 2023. Ele seria parceiro de Anderson no esquema. Nos celulares dos dois, a PF descobriu mais de 3.500 mensagens, parte delas com ameaças, extorsões e promessas de que casos complicados poderiam ser resolvidos com pagamento de propinas. A PF diz ter encontrado também menções de pagamentos a Catarina Buzzi, filha de Marco Buzzi, outro ministro do STJ. E uma foto no celular de Anderson, com um diálogo em que uma pessoa identificada como Carlos Chaves diz que repassou R$1.200.000 para a filha a Catarina Buzzi e outra advogada. E que, como a promessa de trabalho não foi cumprida, ele pede o dinheiro de volta. A informação está no relatório mantido sob sigilo pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo. Então, teoricamente, o Zanin pode arquivar, pode complicar, mas o dano popular, o dano de popularidade já está contratado, entendeu? A defesa de Catarina Buzzi disse que é descabida e maliciosa a tentativa de envolver o nome dela na investigação, que ela não conhece Carlos Chaves e Anderson e que não recebeu qualquer pagamento. O ministro Marco Buzzi disse que não acompanha as relações comerciais da filha ou de qualquer outro advogado. Os 5 ministros aqui do STJ são apenas citados no inquérito, não são investigados. A PF já relatou ao Supremo Tribunal Federal, no entanto, que há necessidade de apurar as menções feitas a Catarina Buzzi. Meus amigos, tá ficando cada vez mais interessante, não é mesmo? Cada vez mais interessante. Isso aqui é um passo do STF. Qual foi a última vez que a gente teve um passo do STF? Eu não me recordo. Ou seja, 2026, meus queridos, vai ser um ano de grandes emoções. Por isso eu peço que você vai ficando conosco até o fim. Quem puder ajudar nosso canal aqui, colabore para que a gente tenha, consiga projetar esse vídeo mais para frente. Também deixa o seu like aí. E vamos direto às notícias que nós temos aqui. O ST está sendo desmanchado, né? O que é isso, né? Uma surpresa muito séria para nós, patriotas, que vimos o que está acontecendo agora, nesse momento, com o ST e do Brasil, né? Estaria sendo desmanchado mesmo? O que está acontecendo aí? Gente do céu, é muito sério isso aí, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso agora, o que nós vamos ter. Mas antes, eu acho que eu vou tirar aqui da tela para vocês conseguirem ver melhor, tá? Então vamos ver, o ST estaria sendo desmanchado, trocado, seria uma operação estratégica da aliança de fazer algo que não chame atenção, né? Ao nosso entender, sim. A gente está vendo que essas operações que estão acontecendo nas burocracias internas, né? Nos bastidores, ela está sendo feita para desmanchar um órgão que já estava sendo comandado pelo DS americano e que precisa ser neutralizado, só que como não é possível fazer isso de maneira ostensiva, eles estão fazendo da maneira mais suave possível. Então, aquele que eu estou sentindo, a casa está caindo mesmo e eles estão querendo fugir. Então já tem aí um outro que estão querendo sair do barco, né? O pessoal vai se aposentar, vai sair. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Fique com a gente aqui que é importante. Começando pelo ministro Barros, né? Ele disse assim que há uns dias atrás ele passou mal, sofreu mal e teve que ir ao hospital, né? Passou algum procedimento. Então, e os Estados Unidos continua falando que manterá sanções a Barros mesmo após a saída do ST, diz o Eduardo Capitão. Ou seja, ele foi enquadrado na lei Magnitsky, está perdendo todos os seus bens e ele quer tentar salvar sua pele de alguma maneira, fazendo algo que ainda, segundo ele, é possível, né? Embora não seja mais possível, porque o tempo da redenção já passou.
Então, inicialmente ele perdeu um imóvel de 22 milhões de reais em Fort Biscayne, na Flórida. A gente vê aqui a foto de um apartamento de altíssimo luxo, em que o condomínio lá é um valor assim exorbitante, parece que é 5, 10 mil reais por mês de condomínio, né? Só de condomínio para manutenção do prédio, veja só, né? E ele, de fato, perdeu esse imóvel de 22 milhões de reais, que é um imóvel que está leiloado, agora está sendo leiloado e vai ser leiloado para que esse dinheiro virá? Para indenizar as vítimas das injustiças que esse órgão fez no Brasil e também em outros locais, para indenizar patriotas, indenizar pessoas que, né, ficaram mal por causa disso. Então, a gente vê que a justiça tarda, mas não falha. Então, eles já estão confiscando e já tem a notícia que mais de 12 outros imóveis foram localizados em nome de terceiros que também pertencem a essa turma e estão sendo também enquadrados na justiça americana. Nosso outro togado, o mais famoso deles ali, né? A gente sabe que a fraude migratória do Felipe Martins pode render chilindró perpétua nos Estados Unidos. Então, usar o documento falso e inseri-lo no sistema americano é um delito federal americano. E se a fraude for internacional, feita fora dos Estados Unidos, né, o caso vira conspiração e, segundo a lei americana, pode dar detenção perpétua, né? Então esse é outro que também já está perdendo seus bens, ele também perdeu bens que ele tinha no exterior, já perdeu tudo, ele está na lei Magnitsky, não tem mais jeito e está literalmente saindo fora com as mãos abanando, porque ele não vai conseguir levar nada. Aqui, após Barros, a Carmen Lúcia também cogita antecipar a saída do ST, diz o site, né? Então a próxima que está querendo sair agora é a ministra Carmen, que também, segundo informações que eu tenho, já obteve a lei Magnitsky, vai perder todos os seus bens, não tem mais jeito, né? Parece que também acabou para ela, então veja que a coisa não está acontecendo. Então o último que sair, por favor, apagar as luzes, né? Tá aí a ministra Carmen, tá aí o Gilmar. Então o Gilmar também cogita sair do ST antes da data da sua aposentadoria, que seria em 2030. Então ele cogita também sair. Então a gente vê que só aí já temos 4 que já estão cogitando sair, né? Cogitando. E a pior que não para por aí, né? Acho engraçado que a justiça tarda, mas não falha. Agora chegou a vez também do pré-histórico, né? Senadores apresentam pedido de impedimento do senhor Flávio, né? Então, o entorno de Dino prevê um cenário em que ele abandonaria o ST de volta para, enfim, para outro local, né? Foi indicado pelo L, o ministro já foi deputado, senador, governador e agora está na alta corte do país e planeja também sair do ST. Então a coisa está indo muito séria mesmo. E o Loirão também não está de brincadeira mesmo. Ele faz, né, Marco Rubio afirma que não terá negociação sem resolver o problema com o ST. Então teve uma reunião entre o Marcos Vieira e Mauro Vieira e Marco Rubio nos Estados Unidos, mas essa reunião não deu em nada. Ele disse assim que não terá negociações sem resolver o problema com o ST. Então acabou, não tem mais jeito, né? E Loirão também faz pedido ao Eduardo Capitão sobre o Ali e diz que faz pedido para que ele também seja enquadrado nos delitos aí, seja levado ao julgamento quando chegar o momento. Então veja que tá tudo aparecendo da maneira mais explícita possível. Então o L também decide indicar agora o Jorge Messias como novo ministro do ST e nós sabemos que ele também tem um viés bastante canhoto, né? Mas isso poderá ser contornado, eu não sei, ele certamente não vai ser tão duro quanto eram os demais, mais endurecido, né? Então, a gente sabe que o homem mais poderoso do planeta pode estar a caminho do Brasil para fazer modificações em coisas que nós nem imaginamos aí, parece que muita coisa vai acontecer, mas o que a gente sabe tranquilamente
é que, né, vai ter uma espumante Chandon, né, um espumante onde todos vão conseguir comemorar e celebrar essa nossa façanha, né, de ter resistido bravamente a esses maus tempos. E parece que essa espumante será tomada por muitos de nós brasileiros, especialmente quem acompanha o canal aqui, né? E logo mais nós teremos as escolhas presidenciais. Você já pode deixar o seu voto aí em quem deles você escolheria se fosse agora o novo candidato ao chefe da nação brasileira, né? Eu tenho uma certa impressão que o pessoal vai escolher o mesmo candidato, né? Que um deles será o nosso próximo, né? Pode ser o barbudo, o loirinho, o sem cabelo, cabeludo, o loirão, né? Algum deles vai entrar no nosso país aí. Tomara que seja aquele que nós estamos pensando, né? Mas a coisa não está muito fácil para a canhota mundial. A canhota mundial está levando um baile mesmo do povo do bem. Nós temos aí, certamente, o nosso capitão, junto com o Milei, junto com o Bukele, junto com o Loirão, fazendo o baile da festa, e nós vamos ver as coisas acontecendo seriamente, né? Então, diante de tudo, a gente faz até uma piadinha, mas, na verdade, vamos entender o que está acontecendo, né? Nós estamos vendo um ST que está sendo desmanchado, está sendo reintegrado, reorganizado, redimensionado, com pessoas novas que estão vindo, que provavelmente não vão ter esse mesmo viés tão político, né, negativo, né? E é uma maneira de retirar essas pessoas que já cumpriram o seu papel, já mostraram para qual lado que serve, e que eles sejam substituídos por outros, talvez ainda isentos. Esperamos que sim, né? Embora, como é escolhido pelo L, serão todos da comuna, mas será que eles são mesmo, né? Ou estariam trabalhando já sabendo dessa nova fase e não iriam se mostrar tão maus assim, pois sabemos que todos que fizeram maldades vão ser enquadrados na Lei Magnitsky, que não vai perdoar ninguém. Então nós temos a Lei Magnitsky já para todo esse grupo, né? Desse colegiado que já pegaram a Lei Magnitsky. Segundo informações que eu tenho, o ST já está totalmente sancionado pela Lei Magnitsky, todos, né? A Carmen, o Barro, o Gil, o Faguinho, todos estão sancionados, e eles vão tentar agora pedir aposentadoria para tentar escapar disso, mas não adianta. Depois que é sancionado essa lei, não tem jeito. Então, eu acredito, conforme nós sempre falamos no canal, há bastante tempo atrás, né? A gente vem repetindo nessa mesma tecla, que nós estamos vivendo os momentos de libertação da Terra, e esse momento é incrível, e esse momento precisa ser acompanhado de perto por todos nós, para que a gente possa sempre fazer muita oração, pedir ao nosso Pai Celestial que as coisas aconteçam dentro da maior tranquilidade possível, né, sem que haja baixas de ambos os lados. Então, eu digo, o que está acontecendo é um grande plano da aliança para desmanche dessa estrutura partidária negativa que assolou o Brasil e que foi os representantes do DS americano aqui no Brasil, né? E a gente está vendo que agora isso está, aos poucos, sendo desmanchado. Para aqueles que achavam que o certo seria botar o pé na porta, né? Tirar as pessoas à força, não é, né? Não é, a estratégia justamente é essa, sutileza, né? Para que as pessoas saiam sem efeitos colaterais do sistema. Então, muito inteligente essa estratégia da aliança, que está sugerindo, entre aspas, que esses atuais aí saiam e sejam substituídos por outros, talvez mais isentos, né? Então, a gente vai acompanhar. Assim acontecerá também em outros locais do Brasil, no Congresso, no Senado. A gente vai ver que todas as pessoas que trabalhavam para o DS americano estarão sendo retiradas, neutralizadas e retiradas desse mundo. E após a pessoa perder o seu cargo, aí vem o segundo passo, que é as responsabilidades daquilo que ele fez lá dentro. As suas leis que foram feitas seriam anuladas, todas as leis que esses togados e esses, inclusive aqui da canhota brasileira, né, que as leis que foram colocadas seriam neutralizadas e substituídas por outras leis mais justas. Então nós vamos ter a evolução desse procedimento, que vai continuar, e muita coisa nova vai vir aí. Por isso eu peço que vocês acompanhem sempre aqui no nosso canal, para ficar sabendo de tudo que acontece, não passar vergonha. Especialmente hoje tem o Notícias do Momento, edição nacional e internacional, você vai ficar sabendo daqui, então não perca. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a vitória da terra e da
da luz, a luz venceu, a vitória de nós perseverantes está acontecendo com o desmanche de organizações que serviam ao mal até tempo atrás, tá? Vai deixando seu like aí, que bom.